E aí, meus amigos concurseiros, tudo tranquilo? Como eu já vinha mostrando aqui no meu Instagram, eu venho, a pedido de vocês, até mesmo uma proposta nova aí de trabalho, eu venho trazendo hoje um vídeo sobre todas as fases dos concursos públicos. A minha ideia aqui é trazer um apanhado geral sobre as fases objetiva, subjetiva, que é a dissertativa, e a fase oral das carreiras do Ministério Público e para promotor de justiça e da magistratura para juiz estadual e no concurso também da Defensoria Pública. As fases do concurso público se encadeiam em vários tipos de prova, em vários apanhados. As primeiras fases são compostas, na grande maioria dos concursos dessas carreiras, por provas objetivas de múltipla escolha. Qual que é a grande dificuldade do concurseiro? É atingir o ponto máximo, o ponto mínimo da nota de corte e que vem crescendo cada vez mais. A grande dificuldade que eu vejo e que eu tive logo lá no início dos meus estudos foi o enfrentamento dessa prova objetiva, justamente pelo fato de que essa prova objetiva é uma prova que exige muito do candidato o conhecimento integral das leis, ou seja, dos estatutos, das legislações esparsas, a textualidade dos dispositivos legais, que são cobrados em sua maioria numa espécie de um copia e cola. Qual que é a grande dificuldade? A dificuldade é que você terá que praticamente decorar aqueles enunciados legais e quando se deparar com eles na prova, terá que lembrar que aqueles enunciados estão ou não conforme aquilo que está escrito na lei para assinalar a assertiva correta. Ocorre que não é fácil você estudar a legislação e decorar toda a legislação. É um exercício muito complicado de fazer, até porque temos inúmeras legislações e a decoreba em si acaba tendo que sobressair muito em relação ao conhecimento específico do tema jurídico. Portanto, o que eu vejo como maior dificuldade que eu tive e que eu vejo que os colegas têm nessa fase é atingir nota de corte justamente em razão dessa exigência legal. Quais foram as saídas que eu percebi que foram importantes para que eu começasse a pontuar de uma forma mais alta nessas provas de primeira fase? Foi justamente a ideia de que não basta que você leia a lei de cabo a rabo, que você pega a legislação e comece a ler loucamente, que nem maluco. A primeira fase é uma fase de repetição de conhecimento, uma fase de repetição de leitura. Então, o mais importante que eu vi que serviu para mim foi fazer um planejamento de lei seca. No que consiste o planejamento da lei seca? O planejamento da lei seca consiste em você criar tabelas, ou até mesmo buscar algumas tabelas, algumas planilhas que façam com que você leia a maioria das leis que estão no edital em 45, 60 dias. Todo dia você irá ler mais ou menos umas 2 horas daquele programa e ao cabo de 40, 45, 60 dias você terá terminado as principais leis cobradas nos concursos públicos. Ao terminá-lo, você inicia novamente a leitura e aquele planejamento. Isso porque o concurso, como eu já falei, é a repetição. As questões de primeira fase se repetem. Para ajudar nessa fixação desses termos da lei, existem as revisões. No meu caso, o que eu fazia? Eu gostava muito de fazer questões de provas objetivas passadas ou até mesmo de cursinhos, questões comentadas. Porque, por exemplo, eu estava lendo a Constituição. Depois, no outro dia, no dia seguinte, eu começava a fazer algumas questões objetivas comentadas. E eu percebia que aquilo que eu tinha lido na Constituição, no vade-mecum, estava sendo cobrado naquela questão objetiva. Ou seja, eu fiz uma revisão sem querer, porque eu estava fazendo questões. Então, as premissas básicas para ir bem numa prova objetiva, basicamente, são a leitura da lei seca, pois mais de 70% das questões de cada prova são compostas por informações que estão escritas
integralmente na lei. E também um exercício de revisão, que é aquilo que eu falei. Você fazer questões objetivas que elas se repetem, que repetem textos que você já leu naquele cronograma, naquela planilha que você está traçando nos 45, 60 dias. E também, posteriormente, ou até mesmo concomitantemente, você vai ter que ter uma atenção maior à parte da jurisprudência, súmulas, informativos, que aí o nosso amigo do Marcinho do Dizer o Direito vai te ajudar. É uma premissa básica do que vem a ser uma prova objetiva. É claro que o conhecimento, a sua base doutrinária, você vai estar formando conjuntamente com esses planejamentos de prova objetiva. Isso porque não basta você passar numa prova objetiva e chegar numa segunda fase e não ter uma base doutrinária, conceitual, forte, sólida. Porque não existirá tempo hábil após você passar na primeira fase, para pegar um livro de doutrina e estudá-lo todo de cabo a rabo até a fase objetiva, até o dia da prova subjetiva, porque geralmente ao término da prova objetiva e da subjetiva são 1 ou 2 meses de preparação. Então, esse primeiro momento que eu tenho para falar para vocês é para dar uma atenção legal na parte objetiva, para a prova objetiva, em questão comentada, pode ser do que concursos, pode ser questões de cursinho comentadas, mas sempre comentadas, fazer mais ou menos umas 20 por dia, alternando as matérias, de acordo com o seu cronograma, ter esse planejamento com essas planilhas, ler essas planilhas de lei seca, que eu acho que são muito importantes, que fizeram toda a diferença na minha trajetória, para começar a pontuar muito bem nas primeiras fases, repetindo sempre a leitura, de acordo com o que você vai acabando, você vai voltando àquelas leis, repetindo a leitura. E também, por outro lado, o que eu vi que me ajudou muito foi pegar aquelas leis mais chatinhas, de menor extensão, mas cobradas geralmente de forma esparsa, como por exemplo, direito urbanístico, a lei de parcelamento do solo urbano, lei do Estatuto da Cidade, ou no caso do direito difuso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, e fazer uma espécie de um resumo escrito com os principais artigos de lei, com prazos, com alguns institutos importantes. Geralmente isso ajudou muito, mas isso eu venho explicar depois, quando eu for falar de cada uma das fases separadamente. Bom, se tiver alguma dúvida, pode me mandar as perguntas aí nos comentários e a gente vai conversando para saber melhor sobre essa prova objetiva. Mas a ideia inicial era mostrar como que se prepara e o que é importante para você ter uma boa pontuação nessa prova objetiva. Sem deixar de lado o aprimoramento da base ao mesmo tempo. Dá tempo. No segundo momento, eu venho falar sobre a prova subjetiva. Para mim, a prova subjetiva é uma das provas mais complicadas, e que você fica mais ansioso para chegar lá e fazer. Isso porque, diferentemente de uma prova objetiva, em que você já tem tudo escrito, que você apenas assinalará algumas questões, a prova de segunda fase ela vai exigir de você algo mais ativo. Ou seja, vai te exigir criatividade, conhecimento mais aprofundado, poder de síntese, rapidez de raciocínio e também algumas questões mais ligadas à parte mental dos estudos. Isso porque a prova subjetiva geralmente ela é composta de grupo, ela é composta por várias provas. Ela não é feita apenas em um dia. No caso do Ministério Público do Paraná, por exemplo, são 5 dias de prova consecutivos. Cada grupo referente a uma matéria, a 2 ou 3 matérias. A prova do Ministério Público da Bahia, por exemplo, são 4 dias alternados, são 2 fins de semana, sábado, domingo. Em Minas Gerais, por exemplo, são 2 dias, só que 4 períodos de prova. Então são provas que exigem muito do candidato um poder mental, você ter consciência e não gastar energia desnecessária. É uma prova de longo prazo e não de tiro curto, e que vai te exigir um conhecimento doutrinário
e jurisprudencial mais aprofundado. E também vai te exigir uma criatividade maior na sua feitura. Eu acredito que essa é a fase mais difícil do concurso público. Isso porque você vai ter que chegar tinindo nessa prova. Você vai ter que chegar com uma base doutrinária muito grande. O que eu aconselho? Eu aconselho que você forme essa base doutrinária lá no início dos seus estudos, no primeiro e no segundo ano. Como? Eleja alguns livros, um livro de cada matéria, e se baseie nesse livro de cada matéria estudando as partes que mais caem nos concursos públicos, ou as partes mais importantes para aquele concurso público. Por exemplo, para Direito Constitucional eu utilizei Bernardo Gonçalves e Novelino. Para mim foi suficiente. Quando eu quis melhorar minha base, eu li esses dois livros. Para Direito Penal, eu acabei lendo Kleber Masson. Para Direito Civil, Tartucci. Processo Civil, eu peguei um pouco de Fred Didier. Então é legal que você escolha algumas matérias específicas, alguns livros específicos que te acompanhem durante toda a jornada, conciliando esses livros específicos e alguns temas mais cobrados em concursos públicos com aqueles resumões de videoaulas, de caderno de cursinho, ou até mesmo legislações, cadernos sistematizados e tal. Mas é sempre importante aprofundar essa base. O que ajuda também numa prova dissertativa de segunda fase? É você ver as questões anteriores que foram cobradas em outros concursos de Ministério Público ou de magistratura. As questões podem se repetir, entendeu? Então é importante que você, nesse momento, amplie seu universo e leia coisas que você já vinha lendo, provavelmente seus resumos, alguns pontos específicos que são bem cobrados e que você viu naquele livro que você já tem, como um livro de cabeceira, um livro de salinha de estudos, e também você olhar para trás com o que foi cobrado, o que vem sendo cobrado em outros concursos públicos. A questão do cursinho para a segunda fase eu também acho legal, é um treinamento, é muito importante para que você treine objetivamente a feitura das provas, marcando o tempo, por exemplo, e também ele é importante porque traz algumas questões que são mais diferenciadas e mais tendentes a cair naquele concurso público de acordo com o perfil traçado pela banca examinadora. Então os cursinhos tendem a trabalhar com esse perfil da banca examinadora para fazer as questões e exigir dos seus alunos a feitura da prova em si, uma espécie de um simulado, e aí você vai, ao mesmo tempo que você vai estar aprofundando seu conhecimento doutrinário, você vai estar aprofundando e otimizando a sua prática para fazer a prova, a rapidez de raciocínio, a preparação para o dia e tal. A prova dissertativa, então, ela exige isso do candidato. Vou falar mais posteriormente ainda especificamente de como estudar melhor para uma prova dissertativa, mas aqui a ideia é fazer um apanhado geral. Quanto à terceira fase. A terceira fase geralmente é uma prova oral. Essa prova oral ela vai ser realizada geralmente em frente à banca examinadora. Geralmente é composta por 6, 7, 8 examinadores. No meus casos, as provas foram feitas em frente a todos os examinadores, eram 4 grupos geralmente. Basicamente eram 8 examinadores perguntando, para uma prova mais ou menos de 1h30. O que eu acho importante para uma prova oral? A grande diferença de uma prova oral para uma prova dissertativa é que você vai estar em frente aos caras que são efetivamente os caras que querem ouvir de você uma postura e um conhecimento doutrinário e jurisprudencial, um conhecimento jurídico acerca daquilo que vem sendo cobrado. Só que o mais importante, no meu ver, numa prova oral, é a preparação mental. É você imaginar que você vai chegar lá e vai ter uma bela de uma prova, que você tem condições. É mentalizar que você pode chegar lá e que se você chegou lá, é porque você teve toda uma história, uma trajetória que te levou até aquele lugar e que você não é mais um lá, que você é o cara que está fazendo a prova oral. E também, você não ficar muito ansioso, a questão da ansiedade atrapalha muito numa prova oral. Então a grande ideia de você chegar numa prova oral e fazer uma prova oral com perfeição, uma boa prova oral, que não é necessário você tirar 10, você acertar tudo, é você ter calma, resiliência
mentalizar que você pode, que você consegue, e que aquela prova vai ser a sua prova, vai ser o teu dia, que aquele vai ser o teu dia, que aquela vai ser a sua prova, e que você chegando lá, você vai lembrar tudo que for perguntado para você. Se você não lembrar, não lembrou. Mas geralmente na hora a gente acaba buscando no cérebro, seu cérebro trabalha de uma forma muito diferente, você acaba buscando as informações que você acha que nunca viriam à sua cabeça. Isso também acontece na prova subjetiva, nas provas de segunda fase. Também vem à mente coisas, o cérebro trabalha de um jeito muito diferente na hora de fazer a prova, e você acaba lembrando de coisas que basicamente você não sabia nem que tinha conhecimento. Então a prova oral em si é uma fase complicada, difícil de se chegar. Geralmente chegam 30, 40, 50 pessoas numa prova oral. Em Minas Gerais, por exemplo, chegaram 51 candidatos. Aqui no Paraná chegam geralmente 50 candidatos, tem uma cláusula de barreira para isso. Na Bahia chegaram 90 candidatos, foram aprovados 75 candidatos, mas geralmente é um número menor. Quanto às questões formais em si, a prova objetiva é aquela prova onde você, quando sai o edital, você tem que se inscrever. Você se inscreve, paga a quantia estipulada pela banca, pela entidade, como o valor da inscrição, se prepara para a inscrição e se prepara para o dia de prova e vai lá e faz a prova. Geralmente são 5 horas de prova, 6 horas, 4 horas, dependendo da instituição. A prova dissertativa é aquela prova que só pode ser feita por pessoas que já estão aprovadas na primeira fase, ou seja, que atingiram o ponto de corte, e geralmente se dá em vários dias. Por exemplo, na Bahia, eu já falei que são 4 dias na Bahia, são 2 dias em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul são 6 dias consecutivos de prova, que vai te exigir que você viaje para o local de prova, pegue um hotel bom, onde você possa descansar, e organize-se bem para chegar no dia de prova descansado e com conhecimento. E a fase oral em si é geralmente a fase na qual você quem só estará habilitado quem passar numa segunda fase e finalmente vai poder passar do concurso ou não. Geralmente os aprovados são todos nomeados no âmbito do Ministério Público, da Defensoria. Geralmente ocorre que todos serão nomeados. Talvez não numa primeira oportunidade, mas os concursos têm o prazo de 2 mais 2 anos. Então, ao cabo desses prazos aí, as homologações são basicamente certas. Bom, o apanhado geral era esse. Eu acho que ficou um pouco extenso, 17 minutos, 18 minutos, mas eu vou até tentar colocar esse vídeo no YouTube, que daí você pode acelerar um pouco e ter uma noção maior do que é você ingressar numa carreira, você prestar o concurso público em si, o que é importante. Mais para frente, eu vou fazer um apanhado de cada fase separadamente. E aí eu posso mostrar o jeito que eu estudei, o que foi importante, posso falar um pouco da minha trajetória, posso dizer como que você vai preparar o teu material para estudar, e isso aí vai ser, eu vou fazer um novo post, desde que vocês gostam desse aí e acabem mostrando que vale a pena eu seguir nessa linha aí de ajudar vocês. A ideia é sempre compartilhar a experiência e a ideia é sempre ajudar o próximo. Eu tive muita gente que me ajudou no concurso público, então eu acho que nada mais justo do que eu ajudar quem também está carente de informações ou até está precisando de um estímulo a mais. E o que eu tenho para dizer nesse momento é que vale a pena. Eu fiquei desde 2013 estudando, eu passei ano passado no Ministério Público da Bahia, e vale a pena, vale muito a pena. No dia que você é aprovado, é uma felicidade sem tamanho, e você só olha para trás e fica grato por ter persistido, por ter acreditado em você. E concurso público é repetição, você vai passar, uma hora você vai passar, é só não desistir. Eu nunca fui o melhor aluno, e ainda não sou, sempre fui um aluno muito mediano, não tinha muita expectativa, mas eu consegui trabalhar minha cabeça, minha mente, com a ajuda dos meus familiares e com vontade de exercer um cargo público, como de promotor de justiça, e tive essa persistência e deu tudo certo. Eu espero que com vocês também dê certo, e vai dar certo, é só acreditar, beleza, gente? Desculpe se eu fui um pouco
É extenso demais, mas a ideia era trazer um apanhado geral assim, então acho que eu consegui dar uma ideia geral para vocês. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem e é isso aí. Valeu? Grande abraço, tudo de bom.